O final do terceiro episódio da última temporada dividiu muita gente e a galera não sabe o que pensar por conta de um acontecimento logo no finalzinho. Então, por conta desse acontecimento, eu vou fazer o vídeo de hoje para esclarecer tudo para vocês. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes. Antes de começar este vídeo, eu peço para você, se não é inscrito neste canal, já se inscreva neste canal e já ativa também o sininho aí para todas as notificações você receber quando a gente mandar um vídeo, né? Quando a gente subir qualquer vídeo aqui, você vai receber. Ah, vamos falar sobre Vingadores, vai receber. Ah, vamos falar sobre Homem-Aranha, vai receber. Ah, vamos falar sobre Game of Thrones, vai receber. Então você vai ficar antenado e sabendo de tudo. Outra coisa, dá já o like agora no início do vídeo, senão você vai se esquecer. Esse é o nosso pagamento por este vídeo aqui. Se você gostar do vídeo, dá o like. Se não gostar, pode dar o dislike também. E deixa o comentário, cara. Eu adoro ler o comentário de vocês, principalmente quando vocês vêm com teorias, com o que vocês acham, com as avaliações de vocês. É sempre sensacional e eu adoro mesmo. Então deixa os comentários de vocês, pode falar o que quiser, eu sempre vou ler e eu sempre vou adorar ler os comentários de vocês. Antes ainda da gente começar esse vídeo, eu vou deixar bem claro aqui que a gente vai ter spoilers, obviamente, dessa última temporada de Game of Thrones e de todas as outras também, mas o mais importante, a gente vai ter spoilers de Vingadores Ultimato. Eu sei que por enquanto não tá fazendo sentido, mas eu vou explicar porque vai fazer algum sentido, eu espero. Então, se você ainda não assistiu Vingadores Ultimato, eu recomendo não assistir esse vídeo inteiro. Vai ter um momento do vídeo onde eu vou falar sobre Vingadores Ultimato, mas eu vou avisar vocês quando eu for fazer esse paralelo, ok? Então até lá você pode assistir normal se você ainda não assistiu Ultimato. Começando o vídeo agora, de verdade, com os spoilers, é o seguinte: no terceiro episódio, no final do terceiro episódio, a gente vê que a Arya mata o Rei da Noite, né? Ela vai com a adaga dela de aço valeriano por cima, o Rei da Noite, o mestre da guerra, que sabe de tudo, ainda consegue evitar que ela mate ele no primeiro momento e agarra ela pelo pescoço. Ela joga, então, a adaga, ela solta a adaga de uma mão, pega na outra e enfia nele. Ela tinha feito isso com a Brienne, né? A gente viu na sétima temporada. Ela pega a adaga com a Brienne, joga de uma mão para outra e as duas terminam empatadas. Então, naquela ocasião, eu ainda falei que Brienne ganharia essa luta. A única coisa que fez a Arya ganhar, né, essa luta foi ela ter a adaga que o Bran deu para ela. Então, foi pura sorte. Brienne acabaria ganhando aquela luta lá. Mas o Rei da Noite acabou não ganhando, né? Ele acabou morrendo porque ele foi surpreendido. Na verdade, eu nem acho que ele foi surpreendido, porque o olho dele acompanha. E se você tem reflexo pra você acompanhar isso, talvez você tivesse pra empurrar a menina. Enfim, não vou entrar nesse mérito. O lance é que ele acaba morrendo. E daí começou toda uma teoria sobre a Arya ser Azor Ahai, algumas pessoas defendendo isso. E aí eu quero fazer a minha defesa aqui de que a Arya não é Azor Ahai. E por que eu não gostei do episódio, né? Eu falei mal desse episódio, continuo falando e vou falar provavelmente durante toda a minha vida. É que a série estabeleceu uma coisa e não seguiu isso. E algumas pessoas nos comentários acabaram falando assim: ah, Gustavo, esquece isso, esse negócio de Azor Ahai não existe só existe nos livros, não existe na série. Então eu resolvi fazer um vídeo. Falei, ó, vou me basear só em série. Não vou pegar os livros para fazer essa base. Eu só vou falar dos livros aqui nesse vídeo para vocês terem um paralelo de como é na série e como é nos livros, para vocês entenderem as coisas. Então eu vou usar só a série, tudo que a série estabeleceu eu vou usar para fazer essa defesa. Uma coisa que vocês têm que saber é que eu defendo adaptações. Então eu não quero que Game of Thrones seja igual às Crônicas de Gelo e Fogo, exatamente igual. Eu não quero isso, porque são mídias diferentes. Os livros são uma coisa e a série é outra. Eu defendo qualquer tipo de adaptação, seja quadrinhos para as telas e etc. Quando é exatamente igual, a gente chama isso de fanservice. É uma cena que você leu nos livros e ela é absolutamente igualzinha lá na TV ou no cinema. E aí isso é um fanservice. Então é só uma coisa para quem leu, que os produtores ou o diretor ou etc. tá dando aí de presente. Olha, toma aqui essa cena que é igualzinha àquela que você leu. Mas não é para ser igual. Então Game of Thrones, por exemplo, os livros são escritos em ponto de vista. Então você lê o capítulo da Arya, o capítulo do Ned, o capítulo do Jon, o capítulo da Cersei, e é só deles esse capítulo aí. Então
uma série seria difícil de adaptar isso. Então por isso eu acho que Game of Thrones é muito bem adaptado em vários pontos, até a quarta temporada eu acho ela muito bem adaptada. Da quinta temporada, que a gente ainda tem livro, pra frente na sexta, sétima e agora na oitava não tem mais livro, então não tenho que adaptar a história a parte da cabeça deles. E eu acho que por isso inclusive que caiu tanto de qualidade, né? Então o que a gente tem? Eu separei aqui no meu roteiro algumas vezes que o príncipe que foi prometido e o garanhão que monta o mundo foram citados. Azor Ahai é a mesma coisa. O príncipe que foi prometido, o garanhão que monta o mundo e Azor Ahai. É a mesma teoria, a mesma profecia em povos diferentes. Os valerianos falavam de príncipe ou princesa que foi prometida. Os Dothraki falavam de garanhão que monta o mundo. E o pessoal que seguia o Senhor da Luz falava diretamente o nome do cara, que era Azor Ahai. Então em Westeros, por conta dos Targaryen que vieram de Valíria, eles falavam em príncipe ou princesa que foi prometido. Então esses três são a mesma pessoa, tá? A gente tem no episódio 6 da temporada 1, episódio A Golden Crown, uma coroa de ouro, é aquele episódio onde o Drogo faz a coroa de ouro e joga em cima do Viserys, na cabeça do Viserys. A gente tem que o príncipe e o garanhão são citados na mesma frase, né? Que a gente tem ali a Daenerys, que ela tá grávida, e aí é profetizado que o filho que ela carrega no ventre dela é o garanhão que monta o mundo, mas antes de falar garanhão, fala em príncipe. Então fica meio que subentendido que o filho de Daenerys é o príncipe que foi prometido. Porém, como a lenda é Dothraki, eles chamam de garanhão que monta o mundo. E aí fica bem claro, fala que as esposas vão sangrar, chorar lágrimas de sangue, etc e tal, e que este cara vai unir todas as pessoas do planeta em seu rebanho, né? Então existe uma pessoa nessa lenda que vai conseguir governar todas as pessoas do planeta. Então, por exemplo, os Dothraki estão num lado do continente, eles vão ser governados por esse mesmo cara e acabar, por exemplo, as pessoas de Westeros servindo esse mesmo cara. Então é isso que a série estabeleceu pra gente quando ela fala do Rhaego, o filho da Daenerys, que seria o garanhão que monta o mundo. Ele acabou não sendo o garanhão que monta o mundo, porque a Daenerys acabou fazendo coisas erradas e essa profecia não foi cumprida. Mas a gente sabe como é a teoria, como é a lenda do garanhão que monta o mundo dentro da série. Depois, o próximo episódio que é citado é o primeiro episódio da segunda temporada, o The North Remembers, né? O Norte se lembra. Quem fala? Melisandre fala. É quando ela tá ali junto com o Stannis, coroando o Stannis, né? Ela fala. Eu até escrevi aqui tudo que ela fala, que é para não ter erro nenhum. Então vou ler aqui tudo que ela fala, ó. Após um longo verão, a escuridão cairá sobre o mundo. As estrelas sangrarão e o vento frio do inverno congelará o mar. Os mortos ressurgirão no norte. Aí depois ela é interrompida e aí ela fala o seguinte: os livros antigos afirmam que um guerreiro vai extrair uma espada de fogo e essa espada será a luminífera. Então ela fala que o guerreiro que vai salvar todo mundo precisa remover uma espada do fogo e essa espada que ele vai remover do fogo é a luminífera. Nem toda profecia precisa ser certinho que tá ali, então a gente pode aceitar uma coisinha ou outra que pode ser interpretativa. Por exemplo, uma espada pode não ser 100% uma espada, pode ser alguma coisa retirada do fogo que pode ser uma espada e aí ser chamada de luminífera, mas a série estabelece que o guerreiro, o Azor Ahai, vai ser esse cara que vai tirar essa espada do fogo. Isso a Melisandre fala. Depois agora eu vou ler para vocês como é a citação dos livros, para vocês entenderem a diferença. A própria Melisandre fala a mesma coisa. Haverá um dia depois de um longo verão, quando a estrela sangrar e o sopro frio da escuridão cair sobre o mundo. Nessa hora, o guerreiro irá tirar do fogo uma espada em chamas, e essa espada será a luminífera, a espada vermelha dos heróis, e quem empunhar será Azor Ahai, e a escuridão fugirá diante dele. Perceba que existe uma certa semelhança, porém uma certa diferença também entre as duas falas. Só que essa lenda ela é muito mais bem fundamentada nos livros, porque a gente tem outros povos falando dessa lenda. Por exemplo, a gente sabe que os Targaryen tinham essa lenda também do príncipe e da princesa que foi prometida. E a bruxa que acompanhava a Jaime de Pedra Velhas é uma pessoa que falou que, olha, o príncipe que foi prometido vai sair da linhagem Targaryen do Aerys com a Rhaella. Então o casamento desses dois vai fazer com que saia Azor Ahai ali, o príncipe ou a princesa que foi prometido. Qual é a linhagem do Aerys com a Rhaella? A gente tem, por exemplo, o Rhaegar, que acabou morrendo, então a gente acredita que não era ele. O Viserys, que acabou morrendo, então a gente acredita que não era ele e a
Daenerys também. Os filhos do Rhaegar também entram nessa. A Rhaenys e o Aegon e o Jon, em teoria, nos livros a gente não tem certeza, mas o Jon em teoria. Então a gente tem essas 4 possibilidades de Azor Ahai nos livros, se isso estiver correto. Na série isso não existe, eu estou só fazendo um paralelo aqui. Depois desse paralelo que eu fiz e eu mostrei a diferença dos livros para a série, eu vou dizer para vocês que no 4º episódio da 3ª temporada, o The Book of the Stranger, aliás, o livro do estranho, também é citado. A Melisandre afirma que ela vai fazer o que o Jon Snow ordenar, porque ele é o príncipe que foi prometido. Ela fala com todas as letras que o príncipe que foi prometido é o Jon Snow. Aí ainda o Davos ainda pergunta, ué, mas não era o Stannis? Ela fala, pois é, eu tava enganada, é o Jon Snow. É isso que ela afirma, que Jon Snow é o príncipe que foi prometido e que ele é Azor Ahai. Depois, na próxima temporada, episódio 2, temporada 6, Stormborn, ou Nascida da Tormenta, a Melisandre vai até a Daenerys, então ela conversa com a Daenerys e ela fala o seguinte, que existe o príncipe que foi prometido, etc. E daí a Dany fala na língua normal, a nossa língua, no inglês no caso, ela fala, o príncipe que foi prometido trará o alvorecer de volta ao mundo. E aí a Missandei corrige ela, fala, olha, minha majestade, eu não lembro exatamente como ela fala, olha, mas no Alto Valyriano não tem gênero, então o correto, quando a gente fosse traduzir, seria o príncipe ou princesa que foi prometido, trará de volta o alvorecer ao mundo. Então fica estabelecido pela própria série que você precisa ter sangue real para que seja o Azor Ahai, o príncipe ou princesa que foi prometido. É isso que fica estabelecido. Você precisa sim ser um príncipe ou uma princesa para que você possa ser Azor Ahai. Então agora, fazendo a parte do advogado do diabo, quem já conhece o canal sabe que eu dou teoria para vocês fazerem a opinião de vocês e não só a minha opinião. Então eu vou dizer que a Arya pode sim ser uma princesa. Aqui eu vou explicar por que ela pode ser uma princesa, por 2 motivos. O primeiro motivo que a Arya pode ser uma princesa, porque os Starks eram reis do inverno, então ela descende dos reis do inverno e isso faria com que ela fosse uma princesa. E qual é a segunda? Porque Jon Snow é o rei do norte. Se ele é rei do norte, todos os irmãos deixam de ser lords e passam a ser príncipes e princesas. Isso faria com que a Arya entrasse na teoria da própria série, sendo ela uma princesa. Essa é uma teoria feita aí por alguns fãs. Por que ela não procede? Agora eu vou explicar. Primeiro, ela descende dos reis do inverno, true, mas os Starks não são mais reis do inverno, então há muito tempo os Starks deixaram essa linhagem real para trás. Então hoje os Starks são apenas lords e ladies em Winterfell, Guardiões do Norte. Há muito tempo mesmo, tipo 300 anos, 400 anos, eles não existem mais como reis. Então a Arya deixa de carregar essa parte, esse legado. Ah, ela tem sangue real? Tem, mas também tem sangue de lord. Muito mais sangue de lord do que sangue de rei. Ah, mas o Jon é o rei do norte. Aí a gente tem 2 problemas. Primeiro, o Jon não é irmão dela de verdade, então ela não é uma princesa, então ela não tem o sangue real de fato. E a segunda coisa é que o Jon já não é mais rei do norte, né? Ele voltou a ser um lord. Ele é rei de Westeros, mas isso por causa da linhagem Targaryen, então ele deixa de ser o rei do norte, então isso faz com que a Arya não seja de fato princesa do norte. Então a Arya não tem sangue real, não é princesa de nada, então ela não é nem um príncipe nem uma princesa que foi prometido. O outro problema é que a Arya não remove nenhuma espada do fogo, ela não remove absolutamente nada do fogo, que é uma coisa que a série estabeleceu que era necessário. E quem então faz isso? A gente tem, por exemplo, o Beric Dondarrion, que tem uma espada que pega fogo, mas ele não é príncipe. Então, por conta disso, a gente acha que não pode ser ele. O Jon não tirou nenhuma espada do fogo, então não tem como a gente forçar muito bem isso daí. Ele ganhou uma espada tacando fogo em uma galera. Ele pega um negócio, queima a mão dele e joga. Mas isso pra mim é forçar muito a amizade, você falar que o Jon removeu a espada dele, garra longa, do fogo, porque ele salvou o Jorah Mormont, queimando a mão dele e tacando fogo em um zumbi. Então eu não vou forçar essa barra. Mas lembra que eu falei que poderia ser interpretativo? Uma espada poderia não ser uma espada. O que foi tirado do fogo e poderia pegar fogo também, como por exemplo a luminífera? Dragões. Dragões pegam fogo e eu já falei em alguns vídeos isso, que a luminífera poderia, por exemplo, ser um dragão e não uma espada física. E aí a lenda se encaixa perfeitamente com a Daenerys. E aí pra galera que falou, isso aí é machismo porque a Arya é uma mulher. Não, pra mim,
quando você vai analisar, a Daenerys é a pessoa com que mais se encaixa a teoria. Por quê? Porque ela removeu a espada dela, que são os dragões, do fogo, diretamente do fogo, e pega fogo. Mas quando ela vai tacar fogo lá no Rei da Noite, isso não funciona. Então os dragões não são a luminífera. Então a gente fica sem opção. Pela própria série, a gente fica sem opção de quem é Azor Ahai e de quem é o príncipe que foi prometido. A série estabelece que Melisandre não erra. Quando ela erra, ela acerta. Mesmo errando, ela tá acertando. Ah, ela achou que o Stannis era o príncipe que foi prometido. De fato, mas todas as magias dela estavam corretas. Ela viu tudo no fogo, estava correto. E ela viu a Arya também, enquanto ela estava com Stannis. E depois, quando ela foi pro Jon, ela já tinha visto a Arya. Então, se ela já viu a Arya, isso não estava definido antes, porque ela viu a Arya, olhou, você vai fechar olhos castanhos, verdes e azuis. Esses olhos azuis que ela viu não era o Rei da Noite, não era, ela não sabia disso, porque ela afirma com todas as letras que Jon Snow é o príncipe que foi prometido. Então, a série que estabeleceu que Melisandre não erra, que as magias dela funcionam 100%, porque Robb Stark morreu, porque Joffrey Baratheon morreu, porque Balon Greyjoy morreu, porque quando ela mata Shireen, o Stannis consegue fazer o que ele quer, porque ela revive Jon Snow, porque ela faz com que a fogueira, a trincheira lá de Game of Thrones seja acesa, então as magias de Melisandre funcionam. Então ela está correta, mesmo quando ela está errada, ela está correta. Ela afirma que é Jon Snow e não é ele. Então a série vai se embananando dentro dela mesma. E aqui eu vou fazer o paralelo com Vingadores Ultimato, é aqui que entra os spoilers de Vingadores Ultimato. A gente tem duas grandes sagas terminando nesse ano, que é a saga da Marvel com Vingadores Ultimato e a saga de Game of Thrones com a 8ª temporada. Só que Ultimato respeita os fãs de uma forma incrível, amarrando, pegando vários conceitos que eles trouxeram lá de trás dos últimos 11 anos para eles amarrarem tudo aqui. Então, quais filmes eles citam? Eles citam, por exemplo, o filme de 2008 do Homem de Ferro é citado para amarrar. Eles visitam Vingadores de 2012, eles visitam Thor, Um Mundo Sombrio de 2013, eles visitam Guardiões da Galáxia de 2014, reeditam uma cena de Capitão América Soldado Invernal também de 2014 e usam muitos conceitos de Vingadores Era de Ultron de 2015, como por exemplo o Capitão América conseguir levantar o Mjolnir, o martelo do Thor, que foi estabelecido em Era de Ultron. A parte do Homem de Ferro querer salvar o mundo colocando um escudo é estabelecido em Era de Ultron em 2015. Então, muita coisa vem dos filmes que a Marvel fez, eles respeitam os personagens. Por quê? Porque o cara teve a decência de sentar a bunda na cadeira, assistir 20 filmes e daí ele entender qual era o fio condutor de tudo e amarrar tudo no último filme. Algo que o David e o Dan, que são os produtores de Game of Thrones, parece que não fizeram. Eles não assistiram à própria obra deles. Então fica um negócio meio estranho, meio apavalhado e fica realmente... Vocês perceberam, eu só peguei coisas da série pra construir tudo isso. Então você vê que não faz sentido a Arya matar o Rei da Noite no final, porque era uma coisa que a série preparou pra gente e agora que a gente chega no fim a gente percebe que não faz sentido dentro do que eles mesmos fizeram. Então... tá aí, eu acho, na minha opinião, provado por A mais B que a Arya não é Azor Ahai. A Azor Ahai, sim, existe dentro da série, a série estabeleceu isso, não com esse nome, porque o nome dele é o príncipe ou princesa, que foi prometido dentro da série, e eles abriram mão de tudo isso simplesmente porque, sei lá, hype, ou por não terem assistido o que eles mesmos fizeram. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar o sininho, de acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, deixar o seu like aí também e de deixar aquele comentário gostoso para eu ler aí neste vídeo. Então, muito obrigado, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.